Olá, pessoal. Continuando a série de entrevistas com os relatores especiais da ONU para o Direito Humano, Água e Esgotamento Sanitário. Hoje nós vamos conversar com a Catarina de Albuquerque, que é a primeira relatora desse direito humano. Ela teve o mandato dela entre 2008 e 2014. A Catarina é portuguesa, de Lisboa. Catarina, você como primeira relatora do direito humano, água e esgotamento sanitário, você pode contar para a gente um pouquinho como é que foi essa experiência, né? Principalmente porque você foi a relatora quando o direito humano foi aprovado, né? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite para estar aqui presente hoje. É um gosto poder dar uma entrevista em português e é um gosto poder participar no Dia Mundial do Banheiro no Brasil. Quando eu fui nomeada, não fui nomeada como relatora especial, fui nomeada como perita independente, precisamente porque não havia direito humano. E porque a ideia, na altura, do Conselho de Direitos Humanos era que eu estudasse o tema e fizesse recomendações ao Conselho sobre a matéria. E assim foi, eu fui nomeada e tinha tudo organizado para fazer recomendações em 2011. Fiz o primeiro relatório que apresentei à ONU, foi sobre precisamente saneamento, por o saneamento ser saneamento no sentido de esgotamento sanitário, não é? Por ser o parente pobre dos dois, da água e do saneamento. Eu estou agora utilizando a nossa linguagem mais europeia. E fiz o primeiro relatório sobre obrigações de direitos humanos relativamente ao esgotamento sanitário e terminei o relatório dizendo que o esgotamento devia ser reconhecido como direito humano. Era essa a minha opinião. Isto foi logo em 2009. De seguida, em 2010, eu soube que a Bolívia estava querendo apresentar um projeto de resolução para reconhecer o direito à água, ponto final. E eu meti-me num avião e fui até Nova Iorque para falar com o embaixador. E disse ao embaixador, o embaixador explicou-me, aquele processo estava sendo apressado, eu não estou fazendo juízo de valor, era o que era, eles tinham tido aquela ideia na altura, isto era em junho, queriam que o direito fosse reconhecido em julho, antes de todos os diplomatas irem de férias em agosto. E eu meti-me no avião, fui até Nova Iorque, falei com o embaixador e disse-lhe, não pode ser só água, tem que pôr esgotamento. E comecei a falar de todos os problemas com o esgotamento sanitário e que não fazia solução. Nós temos esta oportunidade de ouro de reconhecer a água como direito humano, deixando o parente pobre de fora. E dei o meu relatório ao embaixador. E o embaixador prometeu-me que iria mudar o texto da resolução e que iria colocar esgotamento no texto da resolução. E deu-me o número de telefone do celular dele e disse-me, pode-me telefonar quando quiser, eu prometo. E eu telefonava-lhe de Lisboa e ele dizia, o esgotamento sanitário ainda cá está. Porque eu estava ouvindo que havia outros países, nomeadamente da União Europeia, que queriam tirar o esgotamento do texto da resolução. E eu telefonava ao embaixador e o embaixador dizia-me, eu prometi-lhe e ainda cá está, e ainda cá está, e ainda cá está. No dia em que o embaixador apresentou o texto da resolução à Assembleia Geral das Nações Unidas, citou parte do meu relatório sobre o esgotamento sanitário para justificar porque é que o texto da resolução tinha também água e o esgotamento sanitário. Pronto, e então foi uma grande alegria. Foi uma grande alegria ver o texto da resolução aprovado sem votos contra em Nova Iorque e depois, em setembro, aprovado por consenso em Genebra. Nossa, muito, muito incrível. Você contou uma parte dessa história que é muito pouco conhecida. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Sensacional. E o direito humano ao esgotamento sanitário, em 2015, ele passa a ser reconhecido como um direito específico, né? São os dois juntos, mais especificamente. E como é que a gente poderia... Posso contar uma coisa? Sim, por favor, pode contar como você quiser.
Eu, na altura, quando falei com o embaixador, disse-lhe devem ser 2 direitos separados, porque era também essa a minha recomendação no relatório. Eu disse 2 separados e o embaixador disse-me está já ficando difícil eu colocar o esgotamento dentro do texto da resolução. Se fizermos 2 direitos separados, é mais arriscado. É mais arriscado porque pode haver maior pressão para só reconhecer um e não o outro. Vamos pôr tudo junto para darmos carona ao esgotamento sanitário. E eu achei que era uma boa tática negocial, mas óbvio que fiquei muito contente quando em 2015 eles foram reconhecidos de forma autónoma, é o que eu acho que faz sentido. Desculpe ter interrompido. Não, foi perfeito. Também esta perfeito. parte. Nessa linha de que é separado, como é que a gente pode explicar para as pessoas que estão nos assistindo, assim, o que nós temos que observar para que esse direito a esgotamento sanitário seja atendido? Quais seriam as questões, assim, específicas, né? Então, o que compreende o direito humano a esgotamento sanitário? O que deve ser atendido para a gente garantir que esse direito esteja sendo cumprido? Portanto, a pergunta é quais são os elementos, não é? Quais são os elementos específicos altura, assim, do direito a esgotamento? Então foi assim, quando eu fiz aquele relatório de que estava falando há pouco, em 2009, sobre esgotamento, eu congreguei uma série de especialistas, de peritos, na área de saneamento, de várias organizações internacionais, da sociedade civil, etc., académicos, para me ajudarem a preparar uma definição de esgotamento sanitário. Porque o que eu achava era que algumas das definições que existiam eram incompletas. E então eu propus uma definição que depois foi aceite e apoiada, endossada pelo Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais. E então o esgotamento sanitário, a minha definição que eu propus, era de um sistema para a recolha, transporte, tratamento e para disposal em inglês, para dispor de, ou reutilização de excretas humanas, bem como a higiene que está associada a tudo isto. O direito humano ao esgotamento sanitário garante a todas as pessoas serviços de esgotamento que asseguram a privacidade e a dignidade e que são fisicamente acessíveis também financeiramente, seguros e higiênicos e aceitáveis do ponto de vista cultural e social. Portanto, é uma lista muito longa. E esse aspecto do aceitável do ponto de vista cultural e social, ele traz também uma reflexão muito importante, que é o tamanho do desafio, né, que é a gente conseguir levar esgotamento sanitário, né? Os próprios dados da ONU agora para o Dia Mundial do Banheiro mostram que 3,6 bilhões de pessoas, ou quase metade da população do planeta não tem acesso. No Brasil, a gente também tem um grande déficit, né? Então, nessa linha que você estava falando, talvez a gente conseguir acelerar tem também a ver com refletir sobre um novo modelo, né, de construir esgoto. Não é tão novo, na verdade é velho, mas é mais próximo do local, mais envolvendo as comunidades. Talvez esse seja um caminho. Totalmente, eu estou totalmente de acordo consigo. E nós não combinámos esta conversa antes. Está tudo espontâneo. Totalmente de acordo consigo. Um elemento que eu gostava de mencionar daqui da definição tem que ver com o da reutilização, reciclagem ou da forma como nós eu não encontro a palavra. Como nós... disposição no ambiente. Disposição no ambiente. Porque, como todos sabemos, na altura dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, toda essa parte era irrelevante. O que era importante para os ODM era ter um banheiro ou ter uma latrina. Aquilo que acontecia depois com os dejetos humanos era irrelevante. E nós sabemos que, a nível mundial, há mais de 80% dos dejetos humanos
que são dispostos diretamente no ambiente, sem serem tratados, reciclados, etc. E claro que isto é um enorme problema ambiental e, óbvio, é um problema de saúde pública e também, eu diria, é uma perda de um recurso que é importante, não é? Porque os excretas humanos, os dejetos humanos, podem ser fonte de energia, podem ser fonte de adubo para apoiar a agricultura. Quer dizer, podem ser um bem que nos ajuda também na realização de outros direitos humanos e de outros objetivos de desenvolvimento sustentável. Relativamente àquilo que me perguntou, não posso estar mais de acordo. Isto é, eu acho que é esta, para mim, a beleza do direito humano, do marco jurídico dos direitos humanos, a água e saneamento, é que eles não impõem soluções. O que eles dizem é: temos que chegar a uma determinada meta, não é? Temos que, para realizar o direito, as pessoas têm que ter acesso àquilo que eu disse. A forma de lá chegar é diferente. É diferente de país para país, de cultura para cultura, de região para região. Voltando à sua pergunta. Eu estive, quando era relatora, visitei os Estados Unidos da América em missão. E fui visitar uma comunidade perto de Boston. É uma zona bastante rica, é a zona onde a família Kennedy tem a casa de campo, ou a casa de praia, não é de campo, é de praia. Só que por trás de todas estas casonas, mansões enormes, existem aldeias, terrinhas pequenas, onde moram os funcionários das pessoas ricas, que trabalham nos supermercados, que limpam as casas, etc. E as casas são dispersas. E o que é que queria? Havia um movimento para fazer um sistema de esgotamento sanitário centralizado, contra a estação de tratamento das águas residuais, etc. E este valor, o custo da obra, ia ser imputado às famílias, que eram famílias pobres, não eram famílias ricas, não eram milionárias, não é? E havia pessoas que iam ter que sair de casa porque não tinham dinheiro para pagar os $50.000, que era o que tinham que pagar, para contribuir para o sistema. E uma das minhas recomendações depois da visita foi: não tem que ser um sistema centralizado, enorme, uma mega infraestrutura. Há soluções locais, eu visitei algumas, até ecológicas, com a reciclagem dos dejetos humanos, para a agricultura, para um jardim, para uma pequena horta que eles tinham no jardim. Também vi no Japão, e eu estou dando estes exemplos, mas estas soluções não têm que ser caras. Vi no Japão um sistema também de mini estações de tratamento de águas residuais para casas individuais ou para pequenas aldeias, que nos permitem baixar os custos das obras, obviamente, e ter umas soluções muito mais adaptadas à situação. Eu vou falar de Portugal. Portugal aderiu à União Europeia em 1986 e na altura vieram imensos fundos europeus, fundos financeiros europeus para Portugal, a partir de 86. Muitos deles a fundo perdido, muitos deles eram empréstimos. Nós, como país, endividámo-nos a pagar para estações de tratamento de águas residuais. Algumas delas, em grandes cidades, faziam sentido, estamos de acordo, aqui em Lisboa, por exemplo. Só que em pequenas cidades não faziam sentido nenhum. E o que acontece é que nós temos, em vários pontos do país, elefantes brancos que estão parados, sem funcionar, porque a operação dos mesmos era caríssima, e os municípios ainda estão agora a pagar a dívida. Portanto, não faz sentido. Muito, muito interessante essa experiência que você trouxe, porque nós vemos situações muito semelhantes a essa no Brasil hoje, em que existe uma grande, realmente, dificuldade. Ainda estamos no modelo, talvez assim, século XX, para não dizer XIX, em relação a essas intervenções para o saneamento. Agora, nós estamos em 2021, né? Temos um enorme déficit mundial em termos de acesso ao esgotamento sanitário. O que você veria assim como
talvez, acho que desafios temos muitos, né? O déficit, a mudança climática, a Covid, mas o que você veria assim como caminhos para a gente conseguir avançar e acelerar o acesso a esgotamento sanitário, de forma a estar mais próximo da Agenda 2030 ou até mesmo de metas de países, como no caso do Brasil, que tem uma meta para 2033? Marúcia, eu não vou dar uma solução sexy, não vou dar uma resposta sexy e bonita. Vou dar uma resposta que corresponda àquilo em que eu acredito. E aquilo em que eu acredito é o seguinte: eu acredito que há 3 elementos fundamentais para nós conseguirmos atingir o objetivo da realização do direito humano ao esgotamento e da realização do ODS relativo ao esgotamento. Uma delas é vontade política. Precisamos de políticos com vontade, com empenho, sensibilizados e com vontade de fazer avançar o tema. Portanto, precisamos de, e quando eu digo políticos, é ministros, chefes de Estado, chefes de governo, membros de parlamentos, etc. Em países estaduais, como no Brasil, governadores, prefeitos. Portanto, precisamos dessa vontade política. Claro que o sinal deve vir do mais alto nível possível, não é? Deve vir dali e depois descer por ali abaixo. Vontade política. Depois, número 2, eu acho que é muitíssimo importante a existência de mecanismos a nível nacional, mecanismos multi-ator, isto é, mecanismos que tragam à volta da mesa para o planejamento, mas também para verificar os progressos que estão sendo alcançados, ter mecanismos de interação, multi-atores que tenham, óbvio, o governo, com certeza, mas também a sociedade civil, os prestadores de serviços de água e saneamento, os reguladores, mesmo se há setor privado, também o setor privado, outros agentes de instituições académicas. Portanto, esta congregação de vozes e de esforços de todos os atores que existem à volta de uma mesa parece-me também indispensável, e o Brasil tem experiências ótimas nesse sentido. Claro que não pode ser uma experiência dessas só para a foto, ou para ficar bonito na foto ou do relatório. Tem que ser mecanismos que deem reais oportunidades de influenciar as políticas públicas a outros atores. E, finalmente, em último lugar, a boa governança. E quando eu falo em boa governança, óbvio que está ligado com os 2 outros temas que eu mencionei, mas quando eu falo em boa governança, estou falando de políticas, leis, estratégias nacionais, orçamentos que deem prioridade à água e ao esgotamento, mas também políticas públicas de combate à corrupção, que assegurem mecanismos de prestação de contas e que permitam também um maior financiamento para o setor. Mas quando eu digo maior financiamento, o financiamento tem que acompanhar os princípios básicos de direitos humanos. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que não pode ser financiamento para dar mais a quem já tem algum tipo de acesso, não. Tem que ser financiamento que dê prioridade a garantir acesso a quem não tem nada, ou quem tem um pior tipo de acesso. E isto é fundamental, que a parte toda do financiamento, a parte de elaboração de como é que se diz, orçamentos, a nível, óbvio, federal, mas também a nível estadual e a nível municipal, que esta elaboração de orçamentos seja dirigida com vista à eliminação progressiva das desigualdades. Muito bom. Catarina, nós gostaríamos de pedir para você mandar uma saudação para o Pedro Arroyo e para o Léo Heller, seus colegas relatores depois de você. Querido Léo, um grande beijinho, um grande abraço. Nós continuamos em contacto através do Skype.
pronto, olha, eu... Eles mandaram lindas homenagens para você. Ai, meu Você vai Deus. ficar muito emocionada. Ai, que horror, ai, que horror, ai, que horror. Então, Ser relatora, eu acho que foi a experiência mais interessante da minha vida. E ver que o trabalho que eu fiz depois foi seguido por pessoas tão sérias, tão competentes, tão dedicadas e com o coração, se me permite, no sítio certo, como o Léo e o Pedro, foi uma felicidade. E eu, por brincadeira, na altura do Léo, dizia: bem, isto tem que ser de língua portuguesa para ser relator. Agora já digo, não, tem que ser do espaço ibero-americano para ser relator da água. E eu acho que eles estão a fazer, ou por outra, o Pedro está fazendo e o Léo fizeram um trabalho fantástico. Depois daquela fase inicial, eu tive uma fase inicial um bocadinho mais de estabelecer o direito, não é? Porque na altura não havia direito. E foi aquela fase muito inicial e eu sempre disse que achava que a seguir a mim não deviam vir mais juristas, devia vir gente com um conhecimento mais prático da implementação dos direitos, por forma a poder melhor ajudar os países com recomendações mais concretas, mais tangíveis, para a realização dos direitos. E acho que o Leo fez isso de uma maneira fantástica, o Pedro também está fazendo isso de uma maneira maravilhosa, e acho que os conhecimentos que eles têm, a expertise que eles têm, as décadas de trabalho que já dedicaram a esta área, estão surtindo frutos e acho que eles estão a fazer um trabalho magnífico. E desejo ao Pedro em especial muita energia, muita paciência e um abraço para ti, Pedro. muito obrigada.